Olá pessoal, eu sou Ana Maria Rangel, taróloga. Estou voltando aqui a dar as caras no YouTube. Faz um tempo que eu estou sem produzir conteúdo. Os últimos 2 anos foram bastante intensos em termos de aprendizados, em termos de mudanças, em termos de lutos que eu precisei processar na minha vida. E eu passei esse tempo aí realmente tentando entender o papel da minha dessa minha atividade como taróloga na minha vida, né? Eu acabei desenvolvendo uma outra profissão, agora eu trabalho com desenvolvimento web e então eu fiquei esse tempo aí digerindo e maturando essa minha atuação enquanto taróloga, até para que eu pudesse voltar a produzir conteúdo, mas um conteúdo que fizesse sentido para eu produzir e que pudesse também de alguma forma auxiliar as pessoas que estão aí do outro lado consumindo. E aí, recentemente, uma amiga de Portugal me mandou alguns vídeos de tarólogas que fazem leituras atemporais, leituras coletivas. Eu achei muito interessante esse trabalho e fiquei pensando aqui numa forma de entregar algo parecido para vocês, né, de forma que tanto vocês pudessem conhecer um pouco melhor essa abordagem sistêmica do tarô, que é muito interessante, né? O método que eu desenvolvi, que é o tarô integrativo sistêmico, é um método que ele une diversas abordagens do tarô, né, de uma forma sistêmica, entendendo que a abordagem divinatória, a abordagem terapêutica, a própria abordagem sistêmica trazem pontos de vista muito interessantes para uma leitura e que não necessariamente elas se excluem, né? Então a gente pode incluir todos esses olhares, enriquecendo uma leitura de tarô, compreendendo as raízes ancestrais de algum assunto que a gente venha a abordar e ao mesmo tempo também obtendo aquelas tão desejadas previsões de tendências para o futuro, né? Segundo aquilo que está mais presente na energia da mesa. Então, eu decidi trazer para vocês esse tipo de conteúdo. A intenção aqui é, além de trazer a mensagem para as pessoas que se alinharem com essa energia, também trazer para vocês aqui alguns insights sobre os significados das cartas, sobre também modelos de tiragem, sobre como interpretar o tarô. Então eu acredito que dá para fazer uma coisa muito legal, tanto para pessoas que estão buscando aqui um esclarecimento, que se alinham com o tema que vai ser colocado aqui, que vai aparecer aqui na tiragem, quanto também para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre tarô. Então, se você sente afinidade, te convido a ficar até o fim. No meu site você encontra um curso que por enquanto é gratuito, tá? Acredito que aí no próximo mês ele vai continuar gratuito, de introdução ao tarô integrativo sistêmico. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para mim, para me ajudar a mostrar para a plataforma que esse conteúdo pode ser relevante também para outras pessoas, tá bom? Então, vou fazer a leitura aqui para vocês, tá? Eu vou fazer a abertura das cartas, eu faço a abertura com as cartas viradas e depois, conforme for abrindo, eu vou interpretando e vou mostrando para vocês aqui. Então, vou te pedir um minutinho para que eu possa embaralhar. Eu estou usando hoje o tarô de Crowley, que é um tarô que eu gosto bastante de usar para as leituras. Eu gosto muito de variar, de conhecer outros tipos de tarô, mas eu acabo sempre usando o White ou Crowley para fazer as leituras, porque eu acredito que acaba se alinhando mais com com a minha energia e também com a energia da maioria dos consulentes. Então, gosto bastante desse tarô. Lembrando que é uma leitura atemporal, ela vale para você no momento em que ela chegou até você, tá? É uma leitura coletiva também, então, sendo uma leitura coletiva, é importante que você entenda que nem tudo vai bater perfeitamente para você. Se você quer uma leitura individual, você pode me pedir através do meu contato, que eu também estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu quero te fazer um adendo, porque o que acontece? O objetivo principal aqui não é a gente obter previsões para o futuro, é a gente compreender o nosso posicionamento na vida nesse momento. Então pode acontecer de você achar que alguma coisa não está batendo para você, não porque não tenha nada a ver com você, mas porque você não consegue se reconhecer nesse lugar. E talvez essa leitura ela venha justamente para te dar esse start, para que você fale, não sabia que isso existia em mim. E talvez você não enxergue de imediato. Então o que eu te sugiro? Que você não descarte nenhuma informação que você vai obter aqui. Que você se coloque num lugar de observador, de observadora, sem hipóteses, sem expectativas,
e que você observe, reflita nos próximos dias. Você pode inclusive voltar aqui e escutar de novo a tiragem. Eu vou colocar aqui na minutagem o momento em que começa de fato a tiragem, então você pode voltar aqui e escutar de novo a tiragem, para que você possa ir digerindo, porque como a gente está falando aqui de uma tiragem sistêmica, a gente vai falar aqui de algumas energias que serão comuns no caminho de muitas pessoas e que talvez você nunca tenha parado para pensar que está influenciando a sua vida no momento presente. Então vamos lá, vou fazer aqui a tiragem das cartas. Eu gosto de deixá-las viradas enquanto eu estou fazendo aqui a escolha das cartas. E essa é uma tiragem que vai falar diretamente com pessoas que estão enfrentando questões relacionadas com rejeição e com sobrecarga. Então a gente vai falar aqui diretamente com pessoas. Eu tenho aqui com a carta, primeira carta, né, de necessidade de alma, 3 de espadas. É uma carta bastante chatinha, bastante pesada, né? Que é uma carta que fala justamente desse lugar da gente aprender a lidar com o nosso coração partido, né? Aprender a lidar com a ideia de rejeição. Mas aqui ela não puxa tanto para o campo amoroso, embora também tenha aqui um detalhe no campo amoroso que eu já vou te falar, mas ela puxa muito para o campo financeiro e material também, né? O 10 de ouros, que é essa carta que aparece aqui com 3 de copas, é muito interessante essa dualidade, né, entre as energias dessas duas cartas, porque enquanto o 3 de espadas ele fala realmente do momento em que fui rejeitada, me senti humilhada, me senti desonrada, me senti de alguma forma desvalorizada, o 10 de ouros ele fala justamente do contrário. O 10 de ouros ele fala pra gente do momento de perfeita realização, né, no mundo material, incluindo o mundo dos relacionamentos também. Então, quando a gente vê essas cartas aqui já trazendo pra gente a necessidade da alma, de quem se alinha com essa leitura, a gente está falando aqui de alguém que não está conseguindo alcançar a prosperidade que quer porque não curou ou não aprendeu ainda a abrir mão de determinadas coisas que de verdade não são boas para si, não são boas para essa pessoa, mas que ela segura e que ela retém tanto a coisa em si, ou o desejo da coisa em si. Isso pode ser, por exemplo, um relacionamento que você queira muito que dê certo, que não tá dando certo. Isso pode ser aquela pessoa que te deixou e que você até hoje não conseguiu superar. Isso pode ser aqui também um sentimento de menos-valia, um sentimento de não merecimento, porque uma coisa que você não quis, ou algumas coisas que você não quis, não saíram como você queria, você se sentiu de alguma forma rejeitado, desvalorizado. Então, essa dificuldade de fazer esse processamento dessas situações está, de alguma forma, te apartando de experimentar a verdadeira prosperidade que está disponível para você, que está realmente em muitos campos, em muitas situações, aberta na forma de possibilidades que chegam até você, mas você, por estar olhando apenas para a dor, por estar olhando apenas para aquilo que você quer muitas vezes até mesmo evitar, você não consegue acessar essas possibilidades, tá? Então, assim, é uma energia bastante difícil, porque no 3 de espadas dói, e dói de verdade, e dói muito, né? No tarô de White, essa carta, elas são três de espadas atravessando um coração, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês. Então, é uma carta que traz pra gente realmente aquele momento em que o nosso coração é partido, em que o nosso coração é destroçado. Olha aqui ela. É realmente uma carta... Epa, ainda não tô acostumada com a câmera. É uma carta que traz pra gente realmente essa sensação muito forte de dor, muito forte de perda, né, de coração partido. Mas, ao mesmo tempo, aqui, o que esse 3 de espadas leva embora não é algo que é bom pra gente. É algo que realmente precisa ir,
né? Então, nessa posição, o que a tua alma pede? Que você encerre situações, ou que você aceite o encerramento de situações que tinham que ser como elas são, né? Então aqui tem um movimento muito grande de aceitação e um movimento de cura também. Vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter talvez aí um processo de luto, mas isso é super importante para que você possa se abrir para as novas oportunidades que a vida vem trazendo para você. E aí eu fico imaginando aqui que isso está muito ligado com relacionamento amoroso, porque sai justamente um 10 de paus na área dos relacionamentos. O 10 de paus, que é uma carta, olha que interessante, apesar dela ser uma carta muito ligada com desgaste energético, com desgaste de forças mesmo, né? Eu, por exemplo, assumindo um monte de compromisso que eu não posso assumir, fazendo um monte de coisa que eu não dou conta de fazer, essa carta também fala do quanto que o meu alto valor se dá na medida em que as outras pessoas precisam de mim. Olha que coisa louca, como que isso está ligado com essa energia também do medo da rejeição, né? Porque quando o outro precisa de mim, quando o outro quando eu faço alguma coisa para o outro, eu me torno necessário. Então fica mais difícil desse outro me rejeitar. Então, você que está se alinhando aqui com a energia dessa leitura, eu sugiro que você olhe aí para os seus relacionamentos. Aparece aqui também, ó, um imperador. Acabei de pedir mais uma carta aqui na área de relacionamentos. Que você olhe para essa área de relacionamento sua e que você perceba o quanto que você está se sobrecarregando e o quanto que você está se enrijecendo nesse lugar, justamente porque você tem medo da rejeição ou porque você carrega alguma culpa que, na verdade, por mais que ela possa de fato lhe caber, né? Porque sim, as pessoas nos rejeitam por quem nós somos, né? As pessoas nos rejeitam porque quem nós somos, ou o que nós fazemos, ou o que nós representamos na vida delas, talvez não faça sentido para elas naquele momento, né? Mas o quanto que essa culpa que talvez até lhe caiba, não precisa ser carregada por você, né? Que é uma escolha que você está fazendo e que você está ali no controle, diligentemente trabalhando para ficar segurando essas situações que na verdade não estão trazendo progresso para você e progresso para a tua vida, muito pelo contrário. Elas estão te deixando numa situação de escassez, numa situação de sofrimento, quando você poderia aí explorar outras possibilidades que são mais interessantes para você na sua vida. E aí, quando a gente vai tentar entender na sua história pessoal, olha que interessante, na sua história pessoal e familiar, de onde é que vem esse sentimento de escassez, para você que está se alinhando aqui com a energia dessa leitura, a gente tem duas cartas aqui de materialidade, de relação com materialidade. Primeira, a gente tem aqui o As de Ouros, depois a gente tem aqui a Imperatriz, que é um arcano maior. Esse As de Ouros, ele tá muito ligado com experiências que você mesmo pode ter vivido na sua infância ou ter presenciado na sua infância. Então aqui a gente tem uma dificuldade de iniciar novos caminhos. É aquela coisa assim que tem que ser sempre a mesma coisa, que tem que ser sempre a mesma narrativa. A gente pode estar falando aqui de famílias em que o serviço público, por exemplo, né, ser um funcionário público era um valor muito fundamental, ou que permanecer muitos anos na mesma empresa era um valor muito fundamental, em que não havia possibilidade de se pensar em novos caminhos se abrindo, em novos caminhos surgindo, né? É uma memória que tem aqui, que é melhor você ficar onde você tá, como você tá, é melhor pingar do que faltar, né? Fica aí que não tá dando tão certo, não tá tão bom, mas tá funcionando de alguma forma. Então tem aqui uma memória de uma certa acomodação que muitas vezes se dá por medo. E aí, quando a gente olha para esse arcano maior, para a Imperatriz, a gente está falando aqui muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo, para uma vertente terapêutica do tarô, em que a gente vai considerar a família de origem apenas da pessoa que está se consultando com as cartas, no caso você que está ouvindo e que está se alinhando com essa energia, a gente está falando aqui de uma relação com a mãe, né, de algo que aconteceu na relação com a mãe dessa pessoa. Então, como que é que foi, especialmente nos 7 primeiros anos de vida, a sua relação com a sua própria mãe, né? Lembrando que, quando a gente fala de mãe, a gente está falando aqui dessa presença materna, que muitas vezes também é necessária, tá? Então, como é que é para mim a sensação de ser
satisfeita nas minhas necessidades, né? Porque a função materna, nesses primeiros anos, ela tá muito ligada com isso, com satisfação de necessidades, a fome, né? A criança faz as necessidades dela ali na fralda, precisa ser trocada. Então, qual é a minha percepção de abundância no mundo e de que existe aquilo que eu preciso no mundo, a partir da minha relação com a minha mãe. Então, era uma mãe que precisava trabalhar muito e que precisava se dividir, por exemplo, entre muitas tarefas para que ela pudesse também cuidar de mim. Quantas vezes será que eu me senti negligenciado? Ou quantas vezes será que eu senti que eu precisava me esforçar demais para ter o mínimo, né? Então aqui tem uma situação que ela é bastante ligada com a nossa própria percepção de prosperidade. Quando a gente olha isso no âmbito familiar, a gente está falando aqui de como essa linhagem materna, tá? Que pode ser de ambos os lados, por parte de mãe ou por parte de pai. Mas a gente está olhando aqui também para essa percepção familiar de abundância. Como é que tem sido a maternidade para as mulheres nessa família, né? E quando a gente fala da maternidade, a gente também, de uma certa forma, está falando de como é ser uma criança, como é ser o filho, quais são as primeiras percepções que vão guiando você pela sua vida de abundância, de cuidado, de prosperidade, de sustentar crescimento, porque aqui nessa capacidade que vem da mãe, nessas capacidades que vem da mãe, tem também a capacidade de a gente sustentar aquilo que a gente ganha, né? E é muito interessante, porque quando a gente olha aqui nos relacionamentos interpessoais, especialmente aqui o relacionamento amoroso, a gente tem aqui o imperador, um controlador, aquele que é do meu jeito, eu faço, eu mesmo que eu me sobrecarregue, eu vou dar conta, eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas quando a gente olha aqui para a dificuldade, a gente vê uma mãe. E nesse arquétipo materno, a gente pensa na natureza. A natureza não precisa se esforçar para florescer, né? Uma árvore não precisa se esforçar. Aqui pertinho de casa tem um pé de abacate que tá cheio de abacate no chão. Dá tanto que até estraga, que até volta para o solo e vira fertilizante para que novas plantas possam nascer. Então, nesse arquétipo materno, tá essa percepção que eu posso ser uma árvore frutífera que produzo tantos frutos que até sobra, que até eu devolvo para a terra sem uso muitos desses frutos, porque eu tenho essa capacidade. Então, aqui para você que está se alinhando com essa leitura, voltando lá para o começo, esse seu apego à dor que está te separando da prosperidade está muito ligada com uma ferida nesse arquétipo materno. E aí você vai reconhecer na sua experiência onde é que isso aconteceu. Talvez você já seja uma pessoa que faça terapia, que você já tenha consciência disso. Talvez você seja uma pessoa que esteja ouvindo esses conceitos pela primeira vez. E aqui eu te convido a pensar sobre isso, né? Como é que tem sido ser mãe? Quais são as dificuldades que as mães no seu sistema familiar passaram e que, consequentemente, privaram essas mulheres de poderem ser mães mais nutritivas para os seus filhos? Se você é um homem, por exemplo, onde é que está esse seu lugar de escassez? Onde é que você acaba se sentindo uma pessoa escassa, né? É sobre isso essa leitura, sobre as suas, a sua reconexão com essa abundância que é natural de você, porque você faz parte do planeta, e o planeta é abundante, o planeta tem os recursos necessários. A dor te separa da sua capacidade de ser abundante, de ser próspera, de ser próspero. E aí a gente vai entender que tem algumas características de ego que acabam se desenvolvendo justamente para que a gente possa sobreviver, né? Então, olhando para tudo isso que foi dito, a gente está falando de uma pessoa que foi criada realmente nessa chave da acomodação, né? Nessa chave de que o lugar onde tá bom para você fica ali. Não vai arriscar não, porque se você perder tudo aí vai ser pior. Não começa novas coisas não, fica onde você tá. E nesse lugar a gente vê duas características de ego interessantes aqui, tá? A primeira delas, as de espadas, a segunda, 2 de paus. Nessas características de ego, a gente está falando o quê? De uma manifestação dessa energia do arcano de uma maneira desequilibrada.
Então, tanto eu posso manifestar para mais, de uma maneira muito exacerbada, quanto eu posso manifestar para menos. E o que, que a gente está falando aqui, por exemplo, do As de Espadas? No As de Espadas, eu estou falando da minha capacidade de olhar para as coisas exatamente do jeito que elas são. Clareza mental. Então, aqui está faltando clareza para essa pessoa que está se alinhando com essa leitura, para você que está se alinhando com essa leitura. Está te faltando clareza mental e não é de hoje, faz muito tempo. Então, a tua mente, ela acaba muitas vezes se perdendo em ideias que não tem muito a ver com a realidade. Tem uma dificuldade de enraizar essa percepção e até mesmo as ideias que você tem. Olha que interessante, porque a gente fala aqui de um certo apego a situações que talvez não sejam para você, né? Então, por que se apega? Porque a gente tem aqui uma mente que não está enraizada naquilo que é real, naquilo que é palpável, né? Naquilo que realmente faz sentido. Então, essa mente ela pode ficar muito confusa por vezes, pode causar uma ansiedade, pode ter uma percepção distorcida das coisas, tá? E o 2 de paus, ele vem ali como conflitos que acabam surgindo também desse lugar. E nesse 2 de paus, a gente pode tanto ter a pessoa que vai ser aquela pessoa que causa impedimentos e causa conflitos para os outros, quanto aquela pessoa que entra no lugar da vítima e que acha assim, as coisas não estão dando certo para mim porque tal pessoa, ou sempre tem alguém, ou tais pessoas, ou tais grupos entram no meu caminho e se colocam ali como impeditivos. Então é alguém que por vezes pode ser alguém que se coloca no caminho da vida, não permitindo que a vida flua, e por vezes pode ser alguém que sente que a vida não está fluindo porque tem alguém se colocando no seu caminho. Mas o que eu quero te dizer aqui é que nenhuma das duas percepções é real. Nenhuma das duas percepções é verdadeira. Porque, na verdade, aqui o que existe? Uma dificuldade de lidar com a dualidade aplicada às nossas atitudes. Então, sim, quando eu gero um movimento, pode vir uma resistência. E quando vem essa resistência, eu preciso aprender a lidar com essa resistência. Muitas vezes eu preciso insistir. Eu preciso saber a hora de insistir nas coisas que eu realmente quero. Então, aqui tem muita chance de você ter uma grande dificuldade de se posicionar. Aqui tem uma grande dificuldade de posicionamento, né? E aí, um lugar de desresponsabilização. Eu tô vivendo isso, até brinquei com a minha irmã anteontem, que eu tenho ido em alguns eventos que as pessoas me chamam, né? Porque eu não ando muito interessada. E ela falou isso pra mim, falou assim, você vai no que mandam, então você não escolhe ir. E claro que a gente tava brincando, né? Mas é mais ou menos isso, né? Eu faço aquilo que falam pra mim, eu entro nos relacionamentos que me colocam, eu aceito a dificuldade que me impõe. Eu nunca imponho a minha vontade, eu nunca faço a coisa acontecer da maneira que eu gostaria de acontecer, eu não tomo essa responsabilidade, mesmo quando eu quero, tá? Porque o 2 de paus tem muito disso, às vezes ele até quer também, mas porque tem o ganho secundário, né? Tem aquela coisa assim, eu deixo essa pessoa fazer essa dificuldade para mim, até porque me poupa energia de eu ter que me esforçar, me poupa energia de eu de repente fracassar e ter que lidar com o fracasso. Então fica mais fácil eu permitir que as pessoas me impeçam de alguma forma, né? Então tem essa dificuldade realmente de se colocar, de fazer frente, de ser resistência também nos momentos em que é necessário para que a gente faça valer a nossa vontade. E essas duas características, a falta de clareza, a dificuldade de se posicionar, a dificuldade de lidar com conflito, conflitos mais palpáveis, conflitos de verdade, assim, de insistir, de impor a vontade, de encontrar meios de fazer aquilo que você quer se realizar, são características de ego. O que é ego aqui nesse entendimento? É aquela sua característica de personalidade que você desenvolve para sobreviver, que você acabou adotando para lidar justamente com a escassez e com a acomodação. Então você desenvolveu essas características para lidar com isso. Como agora a gente está olhando justamente para o quanto que isso fez você se aferrar à dor, fez você ficar presa no paradigma de dor que está te impedindo de manifestar prosperidade, que inclusive pode até estar disponível aí na tua porta, o que a gente está entendendo aqui? Que é o momento de você abrir mão disso, de você procurar alternativas e soluções justamente para essas duas questões, a falta de clareza e a falta de posicionamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui em quais são os caminhos, né? Para você que está vivendo tudo isso, você vai ter
uma percepção na tua vida de que oportunidades de trabalho estão chegando para você, né? Oportunidades de trabalho, oportunidades de crescimento, oportunidades de você se afirmar profissionalmente, oportunidades também de você trabalhar nas suas relações de alguma forma, né? Então aqui tem um caminho, um pedido para você ser uma pessoa mais, e talvez você já esteja percebendo isso, talvez você já esteja até recebendo toques das pessoas de você ser uma pessoa mais atenciosa e caprichosa naquilo que você faz, né? Então tem aqui pessoas dizendo para você, grupos de pessoas, inclusive onde você talvez esteja se incluindo ou entrando, lugares novos para você, em que as pessoas estão trazendo para você essa necessidade de você imprimir a sua energia com um pouco mais de intenção e um pouco mais de capricho, não vendo apenas o resultado imediato, mas olhando além, lá na frente, o que é que isso vai render para você em termos de frutos, e ao mesmo tempo também olhando para o bem que você faz para o coletivo. Então tem um chamado aqui também, que você talvez já esteja percebendo, de uma abertura para que você pense mais no coletivo ao invés de pensar apenas no individual e no imediato, no coletivo e naquilo que é perene, naquilo que continua, ao invés de pensar no individual. Isso está nas percepções, tá? Então a gente tem 2 oitos aqui, o 8 de ouros e o 8 de paus, e a gente tem aqui também a estrela, tá? Que traz pra gente essa ideia de novas pessoas, novos grupos que talvez tenham chegado recentemente na tua vida e que estejam de alguma forma te fazendo entender que é necessário evoluir nas suas ideias, que é necessário você, de fato, buscar uma mentalidade um pouco mais elevada para que você consiga aí se desprender de dores que estão te separando da prosperidade, que é o principal tema aqui da nossa leitura. E qual que é o método? Como é que você deve fazer isso? E aqui no método, gente, é muito legal a gente pensar, porque é assim, você percebe que a vida da gente é uma coxinha de retalhos, né? A vida da gente é uma coxinha de retalhos. Eu tô tirando aqui mais algumas cartinhas, né? Mas nem sempre eu vou resolver um problema X focando em X. Eu preciso muitas vezes olhar para um outro lado, para um outro canto, onde aquilo está sendo de alguma forma ativado. E aqui o que aparece para mim em termos de métodos que devem ser seguidos? Aparece uma roda da fortuna, tá? Com um 9 de ouros e um pendurado, arcano maior número 12. Então isso aqui seria um método de trabalho para que você consiga se libertar da falta de clareza e da falta de posicionamento, de assertividade nas suas ações. E qual que é o caminho aqui? É você sair do controle, é você deixar a vida rolar. É você perceber as oportunidades que chegam e abraçar essas oportunidades na hora que elas chegam, entendendo que tudo é transitório. É você parar de se iludir quando você está por cima da carne seca de que essa situação vai durar indefinidamente. É você lembrar de todas as vezes que você foi para o fundo do poço. E se você agora está no fundo do poço, é para você lembrar de todas as vezes que você estava por cima da carne seca. É você aceitar essa impermanência. A vida é feita de altos e baixos. Quando a gente se identifica muito com um lugar, a coisa complica, porque se esse lugar que eu me identifico é um lugar de muito sucesso, eu não dou conta quando eu vou pro fundo do poço. Porque aquilo vai ser 3, 10, 15 vezes pior do que seria se eu já estivesse consciente de que existem esses ciclos, né, que existe essa impermanência. Ao mesmo tempo, se eu me apego demais à dor, eu perco a esperança que as coisas vão melhorar. Então aqui é sair de um lugar de identificação, sair de um lugar de até mesmo de apego mesmo com as situações e entender que tudo é transitório, né? Que as oportunidades chegam, que eu aproveito e que de verdade não tem muito como saber o que vai acontecer. E quando as coisas giram, isso faz parte da própria natureza da vida. Isso não tem a ver necessariamente com o meu valor ou desvalor, merecimento ou não, porque o merecimento é meu, eu tenho merecimento. Agora, o que vai determinar quanto tempo eu vou demorar para encontrar aquilo que me cabe é a maneira que eu venho usando as oportunidades que me aparecem. O 9 de ouros fala sobre a independência, o quanto que é importante a gente se independer
né? Especialmente no campo financeiro. E aqui traz pra gente também uma coisa muito importante relacionada com herança, não necessariamente herança material, mas aquilo que o nosso sistema familiar nos deu e que a gente pode pensar aqui também na forma de talentos, na forma de ativos que a gente tem para utilizar. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem aí um dom que você aprendeu com a sua família, sei lá, de repente você faz bolos deliciosos e você já trabalha com isso, e até tá pensando em trabalhar com outra coisa, mas é isso que você sabe fazer bem, e tem clientes, faça isso. Use os dons que você recebeu da sua família para que você tenha condição de construir um outro caminho depois. Aqui é muito importante que você se aproprie daquilo que você já tem para que você possa alcançar aquilo que você quer alcançar, né? Lembrando que, mais uma vez, olha que interessante, a gente tem um 9 de ouros no método e no que a alma pede um 10 de ouros. O que você vai fazer hoje, o que você vai aproveitar hoje não é necessariamente o que vai te trazer essa prosperidade, mas já pode te aproximar um pouco mais da abundância. Se você não aceita a sua história, se você não aceita aquilo que você recebeu dos seus pais, dos seus ancestrais, aquilo que você construiu, aqui vale muito para quem está querendo fazer transição de carreira também, né? Eu passei por esse processo com a USP, né? Eu fui funcionária pública 12 anos e eu realmente precisei aprender a me despedir com respeito e esse despedir-se com respeito e com gratidão, embora eu sempre tive muita gratidão pelo meu trabalho, ele foi acontecer aí no decorrer desses 2 anos, que eu fui entender o quanto que esse trabalho realmente foi fundamental e muito importante para que eu pudesse hoje ter a possibilidade de escolher um caminho diferente para minha vida profissional. Então aqui é um tomar aquilo que você já tem, tá? E aqui é realmente com amor, com gratidão, né? Entendendo que o que você já tem de recursos, se você já tem recursos financeiros e materiais, seja grato por isso e utilize isso para que isso possa se multiplicar. Mas aqui os recursos imateriais também que você tem para que você possa criar uma vida mais abundante para você. E por último, o pendurado, né, gente? O pendurado ele é uma carta assim muito temida, as pessoas não gostam muito de receber ela em leitura, mas é uma carta que fala basicamente que a semente não vai germinar no seu tempo, ela vai germinar no tempo dela. Então aqui é o pedido de paciência para que as coisas possam se desenvolver da forma como elas devem se desenvolver, que não é a forma que você quer que elas se desenvolvam. Existe um movimento muito interessante acontecendo na sua vida, que está se identificando aqui com essa leitura, que é um movimento de fato dessa prosperidade vir para você, né, em todos os campos da tua vida. Mas para que essa prosperidade possa vir para você, ela precisa acontecer da maneira correta, e o que é a maneira correta? Que respeita as leis da vida, as leis da natureza. A natureza tem as suas próprias leis, que muitas vezes nós, quando estamos aqui, ó, nesse imperador, a gente acha que se a gente comprar um curso, se a gente fizer as coisas do jeito que a gente acha que é o correto, a gente vai conseguir ignorar essas leis, e na verdade não, né? Existem muitas vezes dores, situações, histórias, memórias que são antigas e que ainda geram consequências nas nossas vidas, inclusive situações coletivas, como por exemplo o que está acontecendo no sul do Brasil com as enchentes, né? Então esse tipo de situação muitas vezes nos leva a lugares em que individualmente talvez eu sinta que eu tivesse condição de ir, mas coletivamente, dentro de um contexto ancestral, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de categoria, de grupo, de população de um determinado lugar, eu talvez precise aceitar algumas circunstâncias. Então aqui pede o quê? Paciência para lidar com aquilo que a vida traz e que não depende só de mim, só da minha vontade, só da minha ação. É reconhecer aqui, gente, que existem limites, tanto no mundo objetivo quanto na minha própria capacidade. E ter essa paciência de cultivar, esperar aquilo florescer, e a sabedoria também de não ficar insistindo em lugares em que a gente não vê resultado por muito tempo.
Então, tô tentando de repente fechar um negócio com uma empresa, tô há muito tempo tentando fechar aquele negócio, eu tô tentando fazer o negócio dar certo e aquela coisa não tá dando certo. Aqui pede também para ter uma inteligência, né? De que até um certo ponto a gente planta, a gente cultiva, a gente rega. Se aquilo ali não está mostrando nenhum sinal de desenvolvimento, talvez seja o caso da gente mudar o nosso ponto de vista, a gente mudar as nossas ideias. Então, esse é um método para que você consiga sair dessa falta de clareza, aproveitar as oportunidades, usar o que você já tem, ser grato pelo que você tem e ter paciência. E aí, o que, que eu vejo para vocês aqui nos próximos tempos? Nos próximas semanas aí, né? Talvez para alguns de vocês demore alguns meses aí para que vocês lidem com todas essas situações. Eu vejo aqui que tem, para a maioria de vocês, para muitos de vocês, vocês verão aqui um grande despertar emocional. Então tem um coração que está abrindo aqui, né? Tem um coração que está se abrindo para sentir. Porque é interessante, né? A gente começou falando de dor, a gente começou a falar de um 3 de espadas, que é uma carta muito ligada com dor de verdade, né? O coração partido, o coração ali atravessado por uma espada, né? Cadê a carta? Acabei misturando ela aqui. Mas a gente tem aqui esse 3 de espadas que fala dessa dor. E aqui a gente tem o As de Copas, né? E aí eu lembro de um professor de tarô que ele diz que a dor é um abre-latas que faz com que a nossa essência, com que a nossa alma se manifeste no mundo. Então, aqui eu vejo que para muitos de vocês, vocês vão se sentir aí nas próximas semanas com as emoções à flor da pele, que a coisa realmente vai ficar muito intensa para vocês e que pode ser até que vocês tenham alguma dificuldade de lidar com todo esse fluxo emocional, que não vem leve no começo, tá? No começo ele vem muito carregado ali de uma sensação de... Não é bem uma culpa, né? Mas é como se fosse uma sensação de não merecimento, uma baixa autoestima, uma baixa consideração por si, uma sensação de caramba, olha o que eu tô fazendo comigo, eu tô me submetendo em tantas situações que eu não quero estar. Tem também muita negatividade, então você também vai perceber o quanto de ressentimento que você vem carregando sobre certas pessoas, sobre certas situações, sobre certos contextos. E todas essas situações, elas podem também estar associadas a uma necessidade muito grande de ajustes. A carta que sai aqui, então vou mostrar todas as cartas aqui para você. A gente tem o As de Copas, a gente tem o 5 de Copas, a gente tem aqui o 5 de Espadas, uma duplinha bem chatinha, né? Que fala dessa baixa autoestima, dessa negatividade, ressentimento. E por último a gente tem aqui a Justiça. E esse arcano aqui me chama muito a atenção para um despertar que vocês vão ter ali sobre questões de ajustes de comportamento, né? De realmente perceber que tá, aqui não tá legal, né? Tem muitas situações aí que eu me senti desrespeitada, desconsiderada, que eu talvez esteja até ressentida, que não tá bacana, mas na justiça ela vem convidar a gente a olhar tanto num contexto pessoal quanto no contexto ancestral para aquilo que foi feito antes. Então é aquela situação. Pensa assim, você se envolve, por exemplo, com uma pessoa que não é muito honesta, né? Para uma sociedade e essa pessoa ela começa a fazer umas coisas questionáveis e você, ao invés de se colocar ativamente ali como alguém que se posiciona, você finge que não vê. Essa pessoa, de alguma maneira, quando vocês vão dividir os lucros ou quando é a hora de você pegar a sua parte, você sente que você vai sendo lesado, você vai se deixando ser lesado, né? E essa situação ela vai persistindo por um tempo. E aí a justiça ela diz que consequências vêm dos atos passados, né? Que não só por aquilo que a gente fez, mas por aquilo também que a gente se omitiu. E também pelas nossas intenções, né? A justiça é uma carta que ela fala também sobre essa questão assim de muitas vezes nós estarmos buscando facilidades e chega um momento em que a gente precisa
entender que uma vida boa também tem um preço, né? Uma vida boa também exige da gente uma resiliência, uma firmeza, uma disciplina que talvez a gente não esteja tendo. Então o mundo devolve pra gente aquilo que a gente está entregando pro mundo. Então para muitos de vocês vai ser um pouco assim, vai ser um movimento interessante de uma certa forma, mas eu vejo assim um movimento que ele está muito calcado em processos de dor, em que você vai justamente movido pela dor, você vai precisar reajustar a tua forma de estar no mundo, né? Inclusive que muitas vezes, tá, gente, para muitos de vocês, não necessariamente para ser uma pessoa melhor, mas para bancar os seus preços. A gente começa a tiragem com 3 de espadas. O 3 de espadas, ele fala do medo da culpabilização. Então aqui a gente tem o nice guy, a gente tem aqui aquela pessoa que é super legal, super querida, super bacana, que faz o bem para todo mundo e que é ruim para si mesma. O que adianta você ser legal para todo mundo se para você não faz aquilo que é necessário? Se você não pensa em você, você está esperando que quem pense em você. Aí você se sente desconsiderado, você se sente mal, porque ninguém pensa em mim, ninguém pensa no que é melhor para mim, ninguém percebe o que eu faço, nem você percebe o que você faz. Nem você faz o melhor para você. Difícil, né, gente? Eu não gostaria de estar falando essas coisas aqui, mas na verdade é importante em alguns momentos a gente levar esse sacolejão também. Porque se eu não faço o que é melhor para mim, se eu continuo me envolvendo com pessoas que não me fazem bem, que só veem utilidade em mim, pessoas que não me consideram, e eu continuo me envolvendo com essas pessoas, faz sentido eu ficar falando mal das pessoas, gente? É eu que tenho que me ajustar. Se eu continuo fazendo bem, sendo lá, né, aqui, 10 de paus, aquela pessoa indispensável, necessária para todo mundo, que faz até além do que é combinado, aí eu não tenho tempo nem de cuidar de mim, nem de cuidar da minha alimentação, nem de cuidar da minha saúde. Meus sonhos, então, nem se fala, não tem mais sonho. Eu vou falar que o outro tá errado? Mas por que eu tô fazendo isso? Lembra lá no começo da leitura, depois você volta, se você sentir de voltar para conectar todos esses pontos. Medo da rejeição, medo da culpa. Não banco culpa. O adulto precisa bancar a culpa. Não vou mais ser legal, não vou mais fazer isso. Não. Mas você é egoísta, mas você é isso, você é aquilo. Ok, pode pensar isso de mim, não tem problema. Eu agora estou mudando as minhas prioridades. Eu estou mudando o meu comportamento porque eu entendi que não existe recompensa, que ninguém é obrigado a ter consideração por mim só porque eu ultrapassei os meus limites. Pode vir, pode não vir também, né? E que quando eu faço demais pro outro além do que eu posso, normalmente eu também tô tentando manipular a situação. Então, na verdade, eu nem sou tão legal assim, né? Então, a justiça, ele vem muito trazendo isso, né? Essa necessidade que você mesmo vai perceber, de você mudar os seus comportamentos, justamente por você tomar consciência de todos esses sentimentos que não são legais, que você tá guardando dentro de você justamente por conta dessa falta de clareza e falta de posicionamento. Aqui, para alguns de vocês, essa justiça também vai falar da possibilidade de alguns desses processos de ajuste de conduta se darem na esfera da justiça, tá? Então, para alguns de vocês, pode ser que esse desgaste todo também venha de algum processo judicial que ou vocês vão mover, ou que será movido contra vocês, no sentido de vocês realmente ajustarem aí coisas que não foram ajustadas nas suas relações de maneira amigável, tá? E aí, o que acontece, né? Qual que é o prognóstico final, né? Tanto em termos de aprendizados, quanto em termos de situações que vão se apresentar na sua vida. A gente tem aqui um cavaleiro, ou rei de espadas. Oh, meu pai! O rei de espadas com a morte, tá? Nos aprendizados internos. E a gente tem aqui, olha, gente, essa leitura tá pesada, tá? Que é o 10 de espadas com o hierofante no resultado externo. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que internamente, com todo esse processo, você vai começar a recuperar a sua capacidade de planejar a tua vida e planejar o teu futuro. Com tudo que a gente viu aqui, para alguns de vocês vão ter uma noção muito clara
de que a vida ela estava indo assim de uma maneira meio desordenada, meio desorganizada, né? Que não era a maneira que você queria, que era uma maneira em que do jeito que dava, né? Então eu vejo vocês conseguindo ter mais clareza nos planejamentos de vocês. Eu vejo vocês conseguindo recuperar esse lugar de realmente fazer metas que sejam atingíveis, fazer metas, encontrar métodos para que vocês realizem aquilo que é importante para vocês. Eu vejo mais racionalidade, mais inteligência, vocês percebendo o seu posicionamento diante da vida com maior inteligência e maior racionalidade, planejando de fato aquilo que é importante para vocês. E vejo também aqui na morte um cansaço, né? E de novo, a gente tem um 12 ali no método, né? Que é aceita, que não é tudo do jeito que você quer, aceita os seus limites, aceita o limite das pessoas. Essa aceitação, ela não vem muito de graça, ela é meio aborrecida, ela é meio chata de você fazer. Quando você passa por esse processo todo de despertar emocional, de tomar consciência de todas essas emoções ruins que você acaba carregando por conta de todo esse desgaste, vem uma morte como resultado. E a morte é assim, cansei. O movimento cansei, vou pensar em mim, vou fazer o que é melhor para mim. Então eu vejo essa morte aqui, nesse movimento interno, como realmente esse nice guy, né? Esse cara legal, essa pessoa simpática, boazinha, queridona, morrendo mesmo. Essa sua faceta morrendo. Eu não tô aqui para ser legal pro mundo, não. Eu tô aqui para ser uma pessoa boa, não boazinha. Eu sou ser uma pessoa boa. Eu não posso ser boa para você se eu não for, em primeiro lugar, boa para mim. Então eu vejo vocês muito nesse movimento de cansei. Agora eu quero resolver e eu quero resolver rápido. Eu vejo vocês muito sentindo o poder na mão, inclusive com vontade de ter algumas conversas aí bastante definitivas, bastante assertivas, né? Sem mimimi, sem enrolação, para de fato resolver situações que já não fazem sentido. E como que o mundo responde esses aprendizados de vocês? O mundo vai trazer para vocês algumas verdades meio difíceis de engolir, tá? Você vai perceber aí que algumas pessoas não são exatamente o que elas parecem ser, tá? Como saiu 10 de espadas com o Hierofante, a gente pode pensar em pessoas, inclusive, que estão ligadas com questões espirituais, com questões de ensino, questões religiosas. Então, se tem alguém aí no contexto de alguns de vocês que se relaciona com esse tipo de gente, você vai descobrir umas coisas aí que você vai falar, caramba, não é nada do que eu pensava. Essa pessoa não é nada do que eu pensava. Você talvez vai até ter aí essa percepção de que você se iludiu com algumas pessoas. Isso vai ser ótimo, porque eu não vejo aqui um sofrimento. O que eu vejo aqui é uma libertação. Falar, tá, é isso, sabe? Aquela pessoa que... Ou aquela situação em que você, voltando lá no começo, né, da leitura, pra gente fazer o link de tudo aqui, então eu tô num sofrimento ali por uma situação, por uma pessoa, por uma circunstância, que eu não consigo abrir mão desse sofrimento, e aí de repente você descobre que aquela circunstância, aquela pessoa não era nada do que você pensava. Você estava sofrendo, na verdade, por uma questão da tua cabeça, né, sua falta de clareza. E aí, de repente, essa pessoa vai, ou essa situação vai evoluir, ou essa pessoa vai te falar, vai te mostrar, você vai ficar sabendo de alguma coisa em que você vai perceber que não era nada do que você pensava. E com isso, inclusive, o sofrimento sai. Eu me lembro muito de uma fala do... como que ele chama? Do Marco Schultz, em que ele fala sobre o sofrimento que está atrelado ao ego, né? Então, a gente pensa no ego nesse sentido como uma capa de sofrimento que a gente veste, que não é o mesmo ego que eu estava falando antes, tá? Não é o ego de sobrevivência, é o ego de sofrimento mesmo. A gente pode pensar no corpo de dor também do Brian Weiss, se eu não me engano, que é aquela parte nossa que está ligada com o sofrimento. Então, você pensa como se fosse uma capa que você veste, né? E nessa capa que você veste de sofrimento, tá lá aquela relação que não deu certo, aquela coisa que não aconteceu do jeito que eu queria, aquela coisa que não foi exatamente como eu planejava e que eu fico ali sofrendo, arrastando corrente. De repente, eu descubro que aquela situação não tinha como ser boa para mim, que aquela pessoa, na verdade, não tinha nada a ver com o que eu pensava, e é como se eu simplesmente tirasse essa capa de dor. Eu não preciso mais carregar isso, porque isso não tinha nada a ver com o que eu estava pensando, eu só estava identificada com a minha cabeça, com a minha ilusão. Então eu vejo aqui uma desilusão libertadora para a maioria de vocês, tá?
e que vai levar você para um lugar de maior conexão com valores e princípios, inclusive familiares, culturais e sociais, que são mais proveitosos para você. Então tem aqui também uma coisa, é muito interessante, porque a gente muitas vezes vive um movimento de transcendência de certos valores, de certas situações, em que a gente quer superar algo que na verdade a gente nem vivenciou, né? Então, o 5, que é a carta que aparece aqui como resultado final, ele está muito ligado com os valores do nosso grupo familiar e do nosso grupo social. Então, aqui eu vejo um alinhamento maior com esses valores, né? No sentido de aprendizado mesmo, né? Então, pode tanto você conhecendo melhor a história da tua família, do teu grupo, dos meios ali, dos grupos aos quais você pertence, e se inteirando melhor dos valores, não dos valores novos, dos valores dos mais antigos, e ao mesmo tempo aqui tem a possibilidade de você estar fazendo cursos, de você estar fazendo movimentos de aprendizado muito interessantes para que você adicione na sua bagagem de conhecimentos e futuramente você possa também ajudar pessoas a se encontrarem da mesma forma que você está se encontrando. Então, no fim, fica muito positivo, né? Isso é o que vai abrir essas possibilidades para você de encontrar a prosperidade de verdade na tua vida, né? Então, tem todo esse caminho aí para ser feito para que você consiga encontrar. Se essa leitura fez sentido para você, conta para mim aqui nos comentários, conta para mim aqui que tipo de tema, que tipo de leitura você gostaria de ver aqui, conta se você tem alguma dúvida, e encaminha para alguém que você acha que possa também se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Mais uma vez, se você quiser uma leitura na sua energia, você pode me mandar aqui mensagem no WhatsApp, tá? Eu não tenho muitos horários por semana, então me manda mensagem, a gente faz o agendamento, tá? Mas eu tô atendendo ainda com o tarô. E até a próxima, né? E vamos ver aqui se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se tiver bastante repercussão, eu vou definir aqui um calendário de leituras para trazer para vocês. Um grande beijo e até a próxima.